Em destaque no Panorama CBN, terceiro dia da COP30 tem temas polêmicos e tensão após invasão de manifestantes. Depois do recuo do relator, texto do projeto antifacção pode ser votado hoje. Nova regra promete redução da taxa do Vale-Refeição. Trump diz que vai reduzir tarifas do café, mas não especifica de quais países. E Câmara dos Estados Unidos deve encerrar hoje paralisação do governo após 42 dias. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Vamos juntos com as notícias mais importantes do dia em menos de meia hora? Eu conto pra você. Eu começo contando que a COP30 entra hoje no terceiro dia de debates e pode começar a negociar temas polêmicos, como financiamento e metas climáticas. Os portões do pavilhão principal dos negociadores da COP abriram mais tarde, por causa da invasão de manifestantes ontem. Até os profissionais da imprensa só conseguiram entrar hoje depois das 7 da manhã. Na noite desta terça, integrantes do governo brasileiro, da ONU e da Polícia Federal fizeram uma reunião de emergência para avaliar os protocolos de segurança. Uma reunião que foi convocada depois que manifestantes ligados a movimentos sociais, indígenas e de estudantes invadiram a Blue Zone. O grupo, com dezenas de pessoas, passou pelas portas do pavilhão, tentou avançar rumo aos espaços onde estavam os participantes da conferência e foi contido pelos seguranças da COP. No tumulto, portas foram quebradas, equipamentos de raio-x foram destruídos e 4 seguranças ficaram feridos. Equipes da ONU conseguiram conter os manifestantes e agentes da Polícia Federal precisaram entrar no pavilhão para fazer a dispersão. A pedido da ONU, a Polícia Federal vai abrir um inquérito agora para investigar essa invasão. A PF ficou até de madrugada para fazer uma perícia e requisitou imagens das câmeras de segurança para apurar o que realmente aconteceu. E por causa da perícia, a entrada de trabalhadores noturnos no pavilhão foi adiada. Já se sabe que a invasão foi promovida por uma parte dos manifestantes que participaram da Marcha Global Saúde e Clima, que reuniu cerca de 3.000 pessoas em Belém. Eles carregavam bandeiras contra a exploração de petróleo e da Palestina e cantavam pela taxação dos mais ricos. Durante o tumulto ontem, um guarda da ONU tirou o celular do Leandro Gouveia, que você costuma ouvir aqui no Panorama CBN da noite, né? Ele está atuando na reportagem na COP30 em Belém e passou por essa situação. O segurança gritou que não era permitido fazer imagens da operação policial. Sabe quem está por aqui? Leandro Gouveia. Ele contou pra gente numa gravação bem cedinho o que aconteceu exatamente e como é que tá o clima pra COP nessa quarta-feira. Oi, Leandro. Oi, Bianca, ouvinte do Panorama. Olha, nessa noite de terça-feira já estava terminando o dia, fechando a minha matéria com um balanço do segundo dia de COP, e aí uma colega jornalista passou por mim correndo ali no centro de imprensa dizendo: Leandro, estão quebrando tudo lá na frente. E aí eu levantei e saí correndo também. O centro de mídia fica a quase 10 minutos da porta de entrada caminhando, né? E aí já havia uma barreira feita por seguranças, os manifestantes tentaram entrar por outro portão, eu fui até lá, teve uma certa correria, e aí no momento que eu estava filmando essa ação, um segurança da ONU, com aquela camisa azul, bateu na minha mão e me impediu de gravar aquele momento, dizendo que não podia fazer imagens da operação policial. Eu estava lá registrando para postar justamente para informar as pessoas que seguem as redes sociais da CBN, assim como estavam fazendo outras pessoas também que estavam gravando. Bom, houve uma certa correria, uma certa tensão, mas as coisas se acalmaram depois, e depois também que eu saí do prédio da COP, as coisas já tinham também se dissipado, os manifestantes já não estavam por lá. Hoje mais um dia, então, de negociações. Esperamos que haja alguma resolução a respeito dos itens mais polêmicos que ficaram de fora da agenda inicial, mas que devem entrar nas discussões de alguma forma, claro, se houver consenso, e a gente acompanha aqui no Panorama também. Um abraço. Um abraço para você também, Leandro. Bom trabalho, que seja mais calmo o dia de hoje. E bom, em relação às negociações,
A CEO da COP, Ana Toni, destacou que um dos temas que avançaram ontem foi a transição justa. Então você já vê posições de grandes grupos já ficando cada vez mais fortes, cada vez mais sólidas, para a gente conseguir caminhar. Hoje é o segundo dia de COP, onde você já vê os negociadores falando de temas muito específicos na negociação, que nos dá muita esperança que sim, a gente vai ter textos negociados. Em entrevista à CBN, o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, falou sobre as discussões de hoje. Também estão acontecendo aquelas negociações mais discretas sobre aquelas decisões que a gente tomou com relação à agenda, e as coisas estão avançando. Vamos ver como é que vai ser o terceiro dia. Aqueles 4 pontos que ficaram de fora, tem chance de entrar? Não. A agenda foi aprovada e eles estão dentro, só que eles estão com um status diferente. Tem 1 semana e meia pela frente ainda de COP, né? Seguimos acompanhando tudo o que acontece em Belém e contando nas 2 edições do Panorama CBN. A Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto de lei antifacção, sem mexer nas competências da Polícia Federal e na lei antiterrorismo. Depois da pressão do governo e de juristas, o relator Guilherme Derrite desistiu das mudanças e propôs uma nova lei para combater o crime organizado, com penas de até 40 anos para chefes de facções. A primeira versão, vamos lembrar aqui, desse relatório, né, condicionava a atuação conjunta ou coordenada da Polícia Federal a uma provocação do governador do estado. Depois, numa segunda redação, Derrite atenuou esse trecho, mas submeteu a atuação da Polícia Federal a uma comunicação às autoridades estaduais competentes. Na nova versão do projeto, publicada ontem à noite, todos esses trechos foram suprimidos pelo relator, que também desistiu de equiparar as organizações criminosas ao terrorismo. Então, mesmo sem admitir o recuo, Derrite atribuiu as críticas a equívocos de interpretação e disse esperar agora consenso com as mudanças. Qual foi a saída estratégica, inteligente, proposta aqui e trabalhada com o presidente Hugo? Apresentamos uma lei específica, uma lei ordinária, uma inovação legislativa chamada Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. E esse novo marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, vai punir adequadamente, vai isolar lideranças, vai garantir um encarecimento do custo do crime no regime do cumprimento de pena, que é o maior problema do Brasil quando se fala em impunidade, em reincidência. O presidente da Câmara, patrocinador de Derrite na relatoria do projeto do governo, tentou desdizer o que o indicado escreveu. Ao contrário do que dizia o texto, Hugo Mota negou que o parecer tirasse a autonomia da Polícia Federal. Não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós. E o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Desde o dia de ontem foram levantadas uma série de narrativas não verdadeiras que havia o interesse dessa casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal ontem à noite, hoje pela manhã, almocei com o ministro da Justiça e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. Não tinha, mas foi tirado tudo do texto, né? Depois de um verdadeiro pente fino do governo. Inclusive, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comentou um pouquinho agora esse novo texto, dizendo que a equiparação das facções criminosas ao terrorismo, que tinha antes, né, no texto do relator, poderia levar o Brasil a ser alvo de sanções e interferências do exterior. Isso seria extremamente perigoso, abriria uma brecha na soberania nacional, possibilitaria a intervenção de países estrangeiros ou de potências estrangeiras no país, a pretexto de combater as organizações criminosas e também, em última análise, inibiria investimentos estrangeiros no Brasil. O novo texto de Guilherme Derrite mantém propostas do governo, como a gravação de conversas entre faccionados presos e advogados, e a criação de um Banco Nacional com informações sobre integrantes de organizações criminosas. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, comemorou o recuo do relator e sinalizou que a bancada agora pode apoiar. Eles foram forçados a um grande recuo. Reconquistamos as atribuições da Polícia Federal. Também reconheceram
que não era terrorismo, e criar um novo tipo penal. Comemoramos essa vitória, eles recuaram, mas agora é hora de conversar com o ministro Lewandowski, acertar outros pontos do debate para ajustar ainda mais o texto. Eu acho que é isso que vai definir as votações. O vice-líder da oposição, deputado Sanderson, do PL, concordou com as alterações, apesar de defender a equiparação das facções ao terrorismo. Inicialmente, nós da oposição queríamos que as facções criminosas de caráter interestadual fossem classificadas como grupos terroristas. Mas o relator, e ele tem o entendimento dele, achou que para que o texto, enfim, o relatório caminhasse com a celeridade que o processo exige, ele achou melhor tirar e nós concordamos. Afinal de contas, nós queremos sim achar instrumentos e ferramentas para enfrentarmos com toda a responsabilidade e seriedade as facções criminosas. Acompanhamos a votação hoje, né? E você também terá outras informações sobre isso no Panorama da Noite. No STF, a primeira turma retoma hoje o julgamento dos 10 réus do núcleo 3 da trama golpista. A sessão foi suspensa ontem à noite e vai ser retomada com as argumentações dos advogados dos 4 réus que ainda não falaram. Ontem, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de todos os réus. As investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa, que para isso se articulou e se lançou a providências executórias devidamente armada. Os denunciados neste processo aderiram aos propósitos ilícitos da organização criminosa e contribuíram para os eventos penalmente relevantes em apreço. Lembrando que um policial federal e 9 militares, incluindo os Kids Pretos, são acusados de planejar o assassinato de autoridades e de pressionar a cúpula militar pelo golpe. Vamos de economia agora. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai tentar se reunir hoje com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para discutir a redução do tarifaço americano. Os dois estão no Canadá, onde está acontecendo a cúpula do G7. Marco Rubio vai ficar no local até o início da tarde e o encontro com o chanceler brasileiro ainda não estava confirmado no momento em que eu gravava. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que pode baixar as tarifas de importação do café como forma de baratear o produto para os americanos. Só que ele não citou nenhum país. A medida favoreceria a negociação comercial em curso com o Brasil. Desde que estabeleceu uma taxação de 50% para produtos brasileiros, como o café, o produto está mais caro para os consumidores americanos, pressionando a inflação nos Estados Unidos. O Brasil é o maior produtor e exportador do grão e responsável pelo abastecimento de boa parte do mercado americano. Em entrevista à Fox News, o presidente Donald Trump indicou que pode colocar o café na lista de exceções ao tarifaço contra o Brasil. O café nós vamos reduzir algumas tarifas. Vamos fazer entrar mais café. Vamos cuidar de tudo isso muito rápido, mas nossos custos agora estão mais baixos. Vamos ver o que vai sair dessa reunião de hoje, né? Lá no Canadá. E ainda sobre economia, o presidente Lula assinou um decreto que muda as regras do Vale Refeição e do Vale Alimentação. A norma estabelece um teto de 3,6% na taxa cobrada de restaurantes por empresas de Vale Refeição, além de reduzir o prazo de repasse dos valores aos lojistas, fixando o limite em 15 dias. O objetivo é ampliar o programa de alimentação do trabalhador e incentivar que mais empresas que vendem alimentos, como restaurantes e supermercados, façam esse tipo de pagamento. A partir de agora, o benefício poderá ser usado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do cartão, sem restrições impostas por acordos entre empresas e operadoras. A medida também proíbe o uso dos valores para outros fins que não sejam alimentação, como saque ou transferência, e busca combater práticas abusivas no setor. O presidente Lula falou que a medida vai aumentar a concorrência, melhorar a rentabilidade do restaurante e pode reduzir o preço da refeição para o trabalhador.
Um produtor do Jornal Nacional foi agredido durante uma reportagem que flagrou ilegalidade na porta de uma agência do INSS em Brasília. Pessoas estavam assediando segurados com a promessa de acelerar a concessão de benefícios. É uma prática considerada comum, né? E aí a equipe presenciou a atuação desses puxadores, que são as pessoas que abordam os segurados na porta da agência, prometendo serviços de advogados. Uma mulher não sabia que estava sendo gravada e ofereceu rapidinho já uma advogada para atender, dizendo que a profissional tinha acesso ao sistema e que conseguia saber se o pedido de perícia havia sido negado. Um homem, também não sabia que estava sendo gravado, ofereceu um cartão de um outro suposto advogado para o produtor. No dia seguinte, o produtor Afonso Ferreira procurou a puxadora no mesmo local, em frente ao INSS. Ela negou que estava oferecendo serviços de advogados. E aí, quando ele foi fazer o mesmo com o homem, ele acabou sendo agredido. A equipe registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. E o INSS admitiu que o assédio dos puxadores acontece nas agências em todo o país. Muitas vezes, os segurados ficam sujeitos a golpes no momento em que mais precisam de orientação. O INSS alerta para não acreditarem em facilidades, tomarem cuidado com quem cobra para acelerar pedidos, porque não existem atalhos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai sabatinar e votar nesta quarta-feira a recondução de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República, uma função que ele ocupa desde dezembro de 2023. Ele foi novamente indicado pelo presidente Lula. A reunião da comissão acontece de manhã e, após a sabatina, a previsão é de que a indicação seja votada hoje pelo plenário do Senado. E aí, se aprovado, Gonet estará apto a continuar por mais 2 anos na Procuradoria-Geral da República. A análise cabe exclusivamente ao Senado. A Câmara, nesse caso, não participa do processo. Destaques internacionais. A paralisação no governo dos Estados Unidos deve acabar hoje, após 42 dias. A Câmara, controlada pelos republicanos, deve votar à tarde um acordo que restabelece o financiamento das agências federais. O presidente Donald Trump disse que vai sancionar o texto logo na sequência. A paralisação, vale a gente lembrar, ocorre quando o Congresso não aprova o orçamento federal dentro do prazo. Com isso, o governo fica sem dinheiro para manter serviços e pagar servidores federais. No centro do impasse estava a saúde. Os democratas, opositores de Trump, se recusavam a aprovar o projeto sem a extensão de programas de assistência médica. Os republicanos rejeitaram incluir essa medida no texto, mas se comprometeram a discutir o tema em dezembro, em uma proposta separada. O acordo foi aprovado pelo Senado na segunda-feira, pelo placar mínimo de 60 votos a 40. Depois disso, lideranças da Câmara determinaram que os deputados retornassem imediatamente a Washington para votar o projeto. Então, se o fim da paralisação for aprovado, o governo poderá voltar a funcionar plenamente em poucos dias, o que alivia a situação de servidores sem salário e de famílias de baixa renda que dependem de auxílio. A normalização do sistema aéreo, no entanto, deve levar mais tempo. Uma nova diretriz do governo americano pode dificultar a concessão de vistos para estrangeiros com algumas condições médicas, como obesidade ou diabetes. As informações estão num documento obtido pela Associated Press e divulgado ontem. A orientação foi emitida na semana passada em um comunicado do Departamento de Estado. O documento determina que funcionários de embaixadas e consulados façam uma análise ampla e detalhada de solicitantes de visto. O objetivo é garantir que os imigrantes não precisem recorrer a benefícios públicos do governo americano em nenhum momento após a entrada nos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos confirmou que o maior porta-aviões do mundo chegou à área de operações da América Latina. A embarcação foi enviada à região por ordem de Donald Trump para apoiar ações contra o narcotráfico. Por outro lado, autoridades afirmam que a operação tem o objetivo de derrubar o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, que ordenou uma massiva operação de tropas após a chegada do navio. E o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que ordenou a suspensão de envio de informações de inteligência aos Estados Unidos
devido aos ataques contra barcos no Caribe. Ele disse ainda que manterá a paralisação enquanto os americanos continuarem a ofensiva. Mais cedo, a emissora americana CNN informou que o Reino Unido adotou uma medida semelhante devido às operações da Casa Branca. O governo da Turquia confirmou a morte de todos os 20 soldados que estavam a bordo do avião cargueiro militar turco que caiu na Geórgia. Um vídeo registrou o momento da queda. As imagens mostram o avião do modelo C-130 se desintegrando no ar durante a queda. A aeronave havia acabado de decolar do Azerbaijão em direção à Turquia e caiu na região da fronteira entre o país de origem do voo e a Geórgia. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse que está profundamente entristecido com o acidente e expressou condolências aos mártires. Não há informações ainda sobre as causas do incidente. No futebol, primeiro um extracampo preocupante. O jogador Oscar, do São Paulo, está internado no Hospital Albert Einstein depois de desmaiar por causa de problemas cardíacos. O atleta de 34 anos passou mal e caiu durante um teste ergométrico no centro de treinamento do clube. Ele fez um cateterismo e uma ressonância magnética no hospital e vai passar hoje por novas avaliações. Em agosto, exames já haviam apontado alterações no coração de Oscar, mas ele foi liberado para jogar. Agora, o jogador do São Paulo avalia antecipar a aposentadoria. A seleção brasileira faz hoje mais um treino em Londres para o amistoso contra o Senegal no sábado. Ontem, o técnico Carlo Ancelotti pôde contar com todos os 26 convocados para a atividade no centro de treinamento do Arsenal. O lateral Luciano Juba, do Bahia, está ansioso para estrear. Ele concorre à posição com Caio Henrique, do Mônaco, e também com Alexandro, do Flamengo. A gente sabe que todo mundo está falando que é uma posição que está sendo difícil de achar alguém, né, para estar jogando, né, mas a gente sabe que tem grandes jogadores nessa posição, né, não é à toa que estão sendo convocados, né, então eu creio que o Mister está observando bem e tenho certeza que ele vai escolher os melhores jogadores para estar fazendo essa função. No Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Fortaleza entram em campo hoje às 8h30 da noite em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 16ª rodada. A partida estava marcada para julho, mas foi adiada por causa de um jogo do time mineiro pela Copa Sul-Americana. O Atlético está na 9ª posição da tabela com 43 pontos e o Fortaleza é o penúltimo colocado com 30. Por aqui, partida encerrada no Panorama CBN da manhã de hoje. Meio da semana já, hein? Se quiser falar comigo pelo Instagram, vai lá, biancasantos.bia, até para sugerir música já para o nosso sextou. Eu vou ficando por aqui junto com o nosso DJ Laerte Afonso, com a nossa editora Edmilson Fernandes e hoje com a participação de Leandro Gouveia. Lembro que tem o Panorama CBN da noite que está com o Lucas Soares, enquanto o Leandro está na COP. Um beijo e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.